dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana com a nossa aula de ciências. Tenhamos uma semana abençoada. Vamos começar? A gente está estudando sobre os animais invertebrados, tá? Então a gente já estudou algumas classes desses animais. E hoje a gente vai estudar sobre os moluscos e os anelídeos. Vamos falar de cada um deles? Vamos lá então. Os moluscos, eles são animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha, tá? A concha ela é presente nas ostras, nos mariscos, no caracol, no caramujo e em alguns, como a lula, a concha é interna. E em outros, ela é ausente, como no polvo, tá? As conchas, elas são importantes para proteger o corpo mole dos moluscos e evitar a perda de água. Esses animais, eles apresentam o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça são encontrados os órgãos dos sentidos. O pé, ele é responsável pelos movimentos e em alguns animais, no caso como o polvo, ele pode ser substituído pelos tentáculos. A massa visceral, ela é onde se encontram todos os órgãos. Dentro dos moluscos, a gente vai estudar os gastrópodes. O que são os gastrópodes? Os gastrópodes, eles são os moluscos que possuem concha em espiral, constituída por uma única peça. Por exemplo, os caracóis, os caramujos, as lesmas. Eles representam o maior grupo dos moluscos, tá? E a sua massa visceral, ela fica no interior da concha, constituindo uma única peça. E eles usam os pés para locomoção. E temos também os bivalves. Os bivalves, eles são moluscos de ambiente marinho, ou seja, vivem no mar. Formados por duas conchas articuladas por um ligamento. São exemplos dos bivalves os mariscos, as ostras e as vieiras, tá? Entre duas conchas fica o corpo do animal, que é constituído pelo pé e a massa visceral. O pé, ele é pequeno ou ele é ausente, ou seja, não tem, tá? Temos também os cefalópodes. Os cefalópodes, eles não apresentam concha ou ela é interna. São exemplos o polvo, a lula e os náutilos. São os moluscos mais complexos. Eles são dotados de sistema nervoso bastante desenvolvido e de olhos semelhantes aos dos vertebrados, no caso, né? Porque eles são animais invertebrados. Da cabeça partem os tentáculos, em números de 8 nos polvos e de 10 nas lulas. Ou seja, as lulas têm mais tentáculos do que os polvos. Os tentáculos, eles têm ventosas, que podem servir para capturar uma presa ou prender o animal a um substrato, como uma rocha. Por exemplo, as ventosas são são compradas, tá? Também existe, no caso de plástico, aquela que vocês pregam no vidro, sabe? Que vocês pregam ela fixa, também é conhecido como ventosa. Do polvo é basicamente aquilo lá, ou seja, onde ele prega aquela, ela fixa, ou seja, ela vai prender, fixar com o ar, pressionando o ar, e onde vai segurar, tá? A presa, no caso. O polvo, ele possui, ligado ao intestino, a glândula de tinta. Quando o animal é atacado, a glândula espelha a tinta, confundindo o predador e facilitando a fuga do polvo, tá? Vamos ver também sobre os anelídeos. Os anelídeos são animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis, tá? Eles apresentam uma nítida segmentação. Os principais representantes dos anelídeos são as minhocas e as sanguessugas. Os anelídeos são classificados em 3 grupos. Os oligocritas, que apresentam cerdas curtas e em pouca quantidade. São hermafroditas, encontrados no meio terrestre úmido ou aquático, que são as minhocas, o minhocuçu, tá? Aí a gente tem as aquetas, que não apresentam cerdas, vivem no meio aquático ou também no meio terrestre úmido. São hermafroditas. O exemplo é a sanguessuga. E tem as poliquetas,
que apresentam cerdas evidentes, vivem no meio aquático, que no caso seriam os nereis e as tubículas, tá? Temos também a classe dos artrópodes e os equinodermos. Os artrópodes, eles são animais dotados de patas articuladas que possuem esqueleto externo, que no caso eles são nitidamente segmentados. Como ele tem um esqueleto externo, ele é conhecido como exoesqueleto. No caso, tem os besouros, as borboletas, aranhas, o camarão, a centopeia e o piolho da cobra. Todos os artrópodes, eles possuem o corpo dotado de vários segmentos e apêndices articulados, como patas e antenas, tá? Que possibilita os movimentos. Essa é a sua característica diagnóstica, o que dá o nome ao grupo, né? Além disso, esses invertebrados, eles têm um exoesqueleto que confere rigidez, que permite sustentar o corpo, e impermeabilidade. Tem uma camada de cera e uma superfície que lhe permite viver em locais secos. O exoesqueleto é constituído de quitina, um polissacarídeo nitrogenado, e nos crustáceos recebe decomposições de carbonato de cálcio, tornando ainda mais resistente. Aí, ele possui um corpo dividido em cefalotórax e o abdômen, que no caso são os crustáceos e os quelicerados, ou em cabeça, tórax e abdômen, que são os insetos e os mirápodes, de acordo com o grupo. Depende do grupo que ele está inserido, tá? A gente vai começar falando dos grupos dos insetos, que é o grupo mais diverso entre os animais. Ele apresenta o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possui um par de antenas e 3 pares de patas no abdômen, além das asas. As suas peças bucais podem apresentar-se de diversas formas, dependendo de seus hábitos alimentares, como aparelhos mastigadores, que são adaptados para cortar e manipular o alimento, e os aparelhos sugadores, que são adaptados para a sucção de líquidos. A respiração ela é traqueal, geralmente apresenta desenvolvimento indireto e são encontrados nos mais diversos ambientes, desde terrestres até os aquáticos. Entre seus inúmeros representantes, a gente pode citar as borboletas, os besouros, joaninhas, abelhas, as pulgas, as libelos, os cupins, os piolhos e os mosquitos, tá? Crustáceos. Os crustáceos ele apresentam o corpo dividido em cefalotórax, possuem a cabeça e o tórax fundidos, tá? São juntos. E no caso o abdômen. Também possuem 2 pares de antenas, um par de patas por segmento, além de mandíbulas, maxilas e 2 pares de maxilípedes, como peças bucais. A respiração é branquial ou ocorre diretamente pela superfície do corpo. Geralmente apresentam desenvolvimento indireto e a maioria habita ambientes aquáticos, sejam de água doce ou de água salgada. Os representantes são os siris, lagostas e camarões. Aracnídeos, esse todo mundo conhece, são um das aranhas, dos escorpiões, né? Eles apresentam o corpo dividido em cefalotórax também, que é a função, né? É a junção da cabeça com o tórax. Eles não possuem antenas, não detêm 4 pares de patas, tá? Suas peças bucais são as quelíceras e pedipalpos. A respiração é traqueal ou ocorre por pulmões foliáceos. Geralmente, desenvolvimento é direto. São representantes desse grupo, no caso eu já falei, as aranhas e os escorpiões. E temos os diplópodes. Os diplópodes, eles apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen longo. Possuem também um par de antenas, 2 pares de patas por segmento, mandíbulas e um par de maxilas com peças bucais. A respiração também é traqueal, o desenvolvimento é direto. Os exemplos desses são os piolhos de cobra, tá? Temos os quilópodes. Os quilópodes representam o corpo dividido em cabeça e tronco longo. Além disso, possui um par de antenas, um par de patas por segmento, mandíbulas, 2 pares de maxilas. É basicamente a mesma coisa, só porque são animais terrestres, tá? Então, no caso seriam as centopeias.
E agora chegamos ao grupo dos equinodermos. Os equinodermos são animais invertebrados exclusivamente marinhos, ou seja, vivem no mar. O seu corpo é organizado geralmente em 5 partes simétricas, que se distribuem na forma de raios de uma circunferência. Os equinodermos, eles são triblásticos, celomados e deuterossômicos. Durante a fase larval, apresentam simetria bilateral, ou na fase adulta, a simetria radial. Os animais equinodermos, eles apresentam uma grande diversidade de formas, tamanhos e modos de vida. São animais de vida livre e isoladas, tá? Poucas espécies vivem fixas a um substrato. Por exemplo, é o lírio do mar. Quase todos os sistemas de equinodermo, como o digestivo, nervoso e reprodutor, ficam dentro do esqueleto calcáreo. Este é recoberto por uma fina camada de epidermo. Algumas espécies podem apresentar espinhos na superfície do corpo. O sistema circulatório ocorre através do sistema aquífero ou ambulacrário. Ele realiza a circulação de água dentro do corpo, permitindo o transporte de substâncias e a locomoção. Ao mesmo tempo, também permite a excreção, pois carrega substâncias que precisam ser eliminadas do corpo.